O poder das palavras. As palavras têm um poder incrível, gente. Elas podem tanto construir quanto elas podem destruir. Talvez o poder que as palavras mais têm é de quando elas não são ditas. Esse é um poder que é subestimado por muita gente, não dizer as palavras. Então hoje eu quero contar uma história para vocês do Roberto. Quem era o Roberto? O Roberto era um menino que era apaixonado por futebol. Ele participava da equipe de futebol da escola e era destaque. E ele era muito conhecido, além de ser conhecido pelo futebol, pelo seu talento, ele era conhecido, infelizmente, pelo filho do bêbado. O pai dele, infelizmente, era dependente de álcool e vivia dando vexame quando estava nesse estado. O Roberto, ele adorava futebol e era muito dedicado. A maior parte do seu tempo ele estava jogando futebol. É o que ele queria fazer, era tudo que ele gostava. Porém, ele não estava completo. Ele queria muito a presença do pai dele para assistir os jogos dele, para poder dividir aquilo com o pai. Porém, sem mesmo ele ter consciência, ele se sentia-se rejeitado, pois ele precisava daquela aprovação do pai dele. Ele precisava mostrar tudo aquilo que ele fazia para o pai dele. O Roberto terminou a escola, ele foi jogando futebol, chegou uma hora que terminou a escola e ele foi trabalhar e fracassou muito como empreendedor. Ele tentou abrir empresa, só que ele tinha muito problema com o tato com as pessoas. Ele não tinha essa habilidade de falar com pessoas, faltava muita autoconfiança nele também. Um certo dia ele recebe uma ligação dizendo que seu pai teve um ataque cardíaco e que talvez não sobrevivesse. Roberto correu, foi às pressas para o hospital. E chegando lá, o pai dele estava tão desorientado que quando o Roberto entrou no quarto para visitar o pai dele achou que ele fosse um médico. E começou a falar: "Oi, doutor. Já falei para você que eu tenho um filho chamado Roberto? Eu tenho muito orgulho dele. Quando ele era mais novo, ele era o melhor jogador de futebol da escola. Nossa, um craque, doutor, um craque. E hoje ele é um empresário de sucesso. Nossa, como eu queria poder apresentar ele para o senhor." Sim, foi nesse momento que o Roberto escutou as palavras que ele gostaria de ter escutado há 35 anos atrás. Essa declaração e esse orgulho do pai dele foi como um tônico curador para todo o seu corpo e toda a sua vida. O pai do Roberto sobreviveu ao ataque cardíaco e ambos ganharam novas visões e impressões da vida, cada um do seu jeito. Hoje o Roberto é um grande empresário, ele tem uma empresa multimilionária, multinacional, e ele realmente é o homem de sucesso que o pai dele descreveu naquele dia no hospital. E ainda mais, ele soube que mais tarde que seu pai assistiu a vários dos seus jogos de futebol, mas sempre ele ficou afastado, porque ele não queria que a reputação dele envergonhasse o seu filho. Gente, as palavras têm um poder enorme, só que elas precisam ser faladas. O pai do Roberto, ele nunca expressou os sentimentos dele com as palavras. Ele falava: "Roberto não precisa escutar isso de mim." Ele pensava. Ele tem o sucesso, ele sabe o quanto ele é bom nisso. E isso não é verdade. Quando a gente não escuta, quando a gente não... daqueles que estão próximos a gente se sente rejeitado. Se aqueles que são próximos, que conhecem o nosso trabalho e não nos elogiam, não nos dão aquelas palavras de apoio, a gente se sente rejeitado por essas pessoas. Então, somente uma e aquela palavra dita pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus maridos, esposa, pelo chefe, pelos seus amigos, pode mudar toda uma vida, pode mudar toda a trajetória de uma pessoa. Então, eu digo para vocês têm responsabilidade pelas pessoas que você gosta e que você se preocupa. As suas palavras, as suas provas, as suas afirmações podem mudar a vida das pessoas. Diga a elas hoje, ok? Eu tenho orgulho de você é especial para mim. Como diz já Augusto Cury, a gente vive numa era de apontamento de falhas. Somos especialistas em achar falhas em todo mundo. Porém, a gente não elogia, a gente não diz
coisas boas. A gente não usa a linguagem do amor para afirmar os outros. Então, se você quer ajudar e, como disse, você tem responsabilidade pelas pessoas que te cercam, façam ações que podem mudar muito. E vai mudar a sua vida também, muito mais também do que a dos próximos de vocês. Que é ligar para uma pessoa e dizer o quanto ela é importante, enviar uma mensagem, seja uma mensagem de texto ou um WhatsApp, dizendo que você gosta muito dessa pessoa. Faça como uma tarefa, elogiar pelo menos 3 pessoas por dia, convidar alguém para um café, ou já você que está sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, o que seja, comente os posts, elogiando, reconhecendo o valor daquela pessoa que postou. Isso faz toda a diferença. Tá? Então, hoje a palavra era usem as suas palavras, e isso tem um poder para espalhar essa energia boa para todo mundo. Ok? Então, você é especial, você tem valor e fale isso para todo mundo que está ao seu redor também. Muito obrigada por estar aí me escutando, compartilhe com seus amigos e até a próxima dose de energia. Até mais, tchau, tchau!